Então, por exemplo, se eu colocar assim, se eu pegar magnésio, eu não vou dar a equação balanceada, tá? Magnésio mais oxigênio dando 2MgO. Então, eu peguei o magnésio, peguei o oxigênio e formei o óxido de magnésio. A gente tem que fazer uma coisa chamada balanceamento. O que é balanceamento? A quantidade de elementos que eu tenho antes da setinha, que aqui é o reagente, tem que ser igual à quantidade de elementos que eu tenho no produto. Então, do jeito que está aqui, esse número 2 aqui, O2, significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio no reagente. O 2 na frente, quando ele vem aqui na frente, significa que eu tenho 2 átomos de magnésio e 2 de oxigênio. Esse 2 se refere aos 2 elementos. Então, 2 oxigênios no reagente e 2 no produto. Então, o oxigênio está balanceado. Agora, magnésio. Aqui, do jeito que está, eu só tenho um magnésio. E depois da reação tem o número 2 na frente. Então, eu tenho 2 magnésios depois da reação. Então, não está balanceado. Eu tenho 1 no reagente e 2 no produto. O que eu posso fazer para deixar isso balanceado? O que você acha? O oxigênio já está balanceado, então eu não tenho que mexer nele. Eu tenho que mexer no magnésio e no reagente. Eu tenho que ter 2 ao invés de 1. Então, eu vou botar o 2 aqui na frente do magnésio. Foi? Sim. Então, esse aqui é o óxido de magnésio. Agora, vou dar Na mais O2, dando 2Na2O. Então, 2 oxigênios no reagente, 2 no produto, né? E o sódio? Não está balanceado. Quantos sódios eu tenho aqui no produto? 2. 2 aqui, só que aqui, ó, tá me falando que eu tenho 2, então eu tenho que multiplicar. 2 vezes 2, eu tenho 4 sódios aqui. E aqui eu só tenho 1. Então, para eu balancear isso, eu vou botar o número 4 aqui na frente, que aí eu vou ficar exatamente com 4 sódios e 2 oxigênios e aqui também. Aí ficou igual. Qual o nome desse daqui? Óxido de quê? Sódio. Né? Sim. Agora eu coloco esse aqui, 1, 2, 3. Se eu tiver Al mais 3O2, dando Al2O3. Esse Al é qual elemento? É o Alumínio? Isso, alumínio. Quantos alumínios eu tenho aqui, ó? 2 mais 2, eu tenho 4 alumínios 4. aqui. E quantos oxigênios eu tenho? 3 3. vezes 2, 6 oxigênios. Qual é a diferença desse número para esse aqui? É o seguinte. Esse 2 na frente significa que eu vou ter Al2O3 e o outro Al2O3. Então, quando eu somo, ele vira 2Al2O3. Então, ele se refere ao Al2O3 junto, tá? Quando o índice vem embaixo, ele está se referindo só ao alumínio. Essa que é a diferença da numeração. A numeração está embaixo ou a numeração está em cima, tá? Por exemplo, só para aqui, ó, H2O. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se eu boto 3H2O, agora o negócio mudou de figura. Eu tenho 3 vezes esse bloco aqui. Então, eu vou ter 3 vezes 2, eu vou ter 6 átomos de hidrogênio e 3 vezes 1, vou ter 3 átomos de oxigênio, entendeu? H2SO4. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu tenho 1 de enxofre
e 4 de oxigênio. Se eu boto 10H2SO4, aí esse 10 vai multiplicar esse bloco aqui todinho, cada elemento. Aí eu vou ter que pegar o índice do hidrogênio, que é 2. 2 vezes 10, 20. Eu vou ter 20 hidrogênios. Depois, o enxofre não tem nada escrito, é 1. 1 vezes 10. Então, 10 enxofres. E 4 vezes 10, 40 oxigênios. Então, voltando aqui. Eu tenho 4 alumínios do lado de cá. Do lado de cá, eu só tenho 1. Então, eu boto 4 para equilibrar. Aqui eu tenho 6 oxigênios. Aqui já está equilibrado. 3 vezes 2, 6. Aí, qual seria o nome desse daqui? Óxido de quê? Óxido de alumínio? Isso, óxido de alumínio. Outro exemplo. Ca mais O, dando 2CaO. Ca é qual elemento? Carbono? Carbono é o C. Ca é cálcio, quase. Aí, olha só, quantos átomos de cálcio eu tenho aqui? 2. 2. E eu tenho também 2 de oxigênio. Então, eu tenho que equilibrar isso aqui. Eu vou botar 2 aqui de cálcio e 2 aqui. Por que que aqui eu boto embaixo? Porque o oxigênio com oxigênio, ele está fazendo uma ligação covalente. E o cálcio não consegue fazer esse tipo de ligação, entendeu? Então, é como se aqui ele estivesse separado e aqui está junto. E aí, qual seria o nome desse aqui? Óxido de cálcio. Isso. Vamos ver outro. Ferro mais oxigênio, dando 2Fe2O3. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Tem 4 ferros, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então, do lado esquerdo, eu tenho 4 no produto, eu tenho que ter 4 no reagente. Eu vou botar 4 aqui. Eu tenho que ter 6 oxigênios. No reagente eu só tenho 2, então eu vou botar 3 na frente, que aí 3 vezes 2 dá 6. Esse aqui seria óxido de ferro? De ferro, exatamente. E aí a gente fala que é óxido de ferro 3. Por quê? Porque se você pegar o número de inox dele, ó, o oxigênio é menos 2, o ferro é X. A gente sabe que quando ele está equilibrado tem que dar 0, não é isso? Então, ó, 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes X, 2X. Isso aqui tem que dar 0. Passo 6 para o outro lado, X é igual a 3. Então, o NOx do ferro aqui é 3. Tá? Porque eu posso ter outros em que o ferro não vai ser NOx 3, vai ser um NOx diferente. Ele varia. Tanto que está na tabela periódica no elemento de transição. Agora esse aqui é cobre mais oxigênio, dando 2CuO. Então, eu tenho 2 cobres aqui e 2 oxigênios aqui. Então, do lado esquerdo eu tenho que ter 2 oxigênios, já está equilibrado. Aqui já tem 2 e o cobre faltam 2. E aí, qual vai ser o nome? Óxido de cobre. Isso. E aí, óxido de cobre 2, porque é o NOx do oxigênio aqui é menos 2 e aqui é mais 2. Zinco mais oxigênio. Boa noite, entrou mais alguém. Oi. Tudo bem? Oi. Boa noite. Oi. Ó, zinco mais oxigênio, dando 2NO. Então, tenho 2 zincos aqui. Eu tenho que ter 2 zincos do lado esquerdo também. Então, eu boto o número 2 aqui para balancear. 2 oxigênios aqui, 2 aqui, tá equilibrado. Então, a gente chama de óxido de quê? De zinco. De zinco. Derlé, a gente está fazendo umas reações de óxido, porque assim, a gente aprendeu a reconhecer o que é um óxido, o que é uma base e como é que a gente forma um sal. Aí agora eu estou mostrando como é que a gente faz para formar óxidos. É sempre um elemento junto do oxigênio. E aí a gente está botando o nome e está fazendo balanceamento. O que é balanceamento? A quantidade de elementos que eu tenho antes da setinha, que é o reagente, tem que ser igual à quantidade de elementos que eu tenho depois da setinha, que é o produto. Então, aqui, ó, K, que é potássio,
mais oxigênio, dando 2K2O. Aqui, do lado direito, que é onde é o produto, eu tenho 2 vezes 2, 4 potássios. E tenho 2 oxigênios. Então, essa quantidade que eu tenho no produto, eu tenho que ter no reagente. No reagente do jeito que tá, só tem a letra K. Ou seja, só tem um potássio. Para balancear, ele tem que ficar com 4. Então, eu vou botar o número 4 na frente dele. Para poder ficar 4 potássios. Oxigênio já tem 2, então não preciso mexer. Tudo bem? Aí, qual vai ser o nome desse aqui da resposta? Óxido de quê? De Cássio. Isso, o K é potássio. Muito bem. Foi, Vanderlei, entendeu? Sim. Vamos ver mais um exemplo, ó. Bário, que é o Ba, mais oxigênio, dando BaO. 2BaO. Então, aqui eu tenho 2 bários. Só que do lado de cá, antes da seta, eu só tô com um bário. Eu tenho que balancear. Então, vou botar o 2 na frente do bário. Oxigênio, já tenho 2 e aqui já tá 2, já tá balanceado. Então, qual é o nome desse aqui? Óxido de bário. Isso. Muito bem. Agora, lítio, Só repetir o outro. mais oxigênio, dando L2O. Vamos lá. Eu tenho 2 lítios aqui, tá vendo? E eu tenho 2 oxigênios aqui. Não tá balanceado. O que que acontece? Aqui não tá o 2 aqui no Ozinho. Então, não adianta eu tentar balancear por aqui. Eu vou botar o número 2 na frente daqui. Porque aí eu vou ficar com 2 oxigênios. Aí o oxigênio balanceou. Só que a partir de agora, 2 vezes 2 vai dar 4. Eu vou ficar com 4 de lítio. Então, eu vou ter que botar o número 4 aqui no lítio. Foi? Aí, eu vou ter 4 lítios aqui, 2 oxigênios e depois da seta também. Entenderam ou não? Sim. Esse último não. Então, ele tava assim, ó. Eu tenho que ter a mesma quantidade de elementos depois da setinha e antes da setinha. Então, olha só. Ah, Aqui eu tenho 2 lítios e um oxigênio. Só que antes da setinha, eu tenho 2 oxigênios. Eu tenho que balancear. A quantidade de oxigênio que eu tenho antes da setinha tem que ser igual a depois. Então, eu vou botar o número 2 aqui. Certo? sim, sim. Então, agora eu fiquei com o oxigênio balanceado. 2 antes da setinha, 2 depois. Agora eu tenho que olhar o lítio. Quantos lítios eu tenho? 2 vezes 2, eu tenho 4. Só que aqui eu só tenho... Quando eu não tenho nada escrito, quer dizer que é 1. Então, tá faltando eu balancear esse pedaço. Eu vou botar o número 4 na frente do lítio. Porque aí assim eu fico com a mesma quantidade. Eu fico com 4 lítios aqui. Aí dá certinho. 4 antes e 4 depois. Foi? Sim, sim. Aí qual vai ser o nome desse aqui? Óxido de lítio. Isso. Muito bem. Agora o 11. Enxofre mais oxigênio, dando SO2. Vamos lá. Eu tenho um enxofre aqui, um enxofre antes. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Já está equilibrado. Como esse aqui tem 2 oxigênios, a gente chama de dióxido de enxofre. Certo? Agora, 2S mais 3O2, 2SO3, né? Esse aqui, 2 enxofre, 2 enxofre. 2 vezes 3, 6 oxigênios, 6 oxigênios. Como ele tem 3, eu vou chamar de trióxido de enxofre. Foi? Sim, Sim. sim. Outro exemplo. Carbono
mais oxigênio, dando CO2. Um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Qual é o nome desse aqui? Dióxido de Carbono. Carbono. Isso. Agora, eu tenho carbono mais O2, dando 2CO. Qual é a diferença desse daqui para esse daqui? No primeiro, eu tenho um carbono e 2 oxigênios na resposta. Nesse aqui de baixo, eu tenho 2 carbonos e 2 oxigênios. O 2 na frente, ele está repetindo o bloco, tá? Então, ele é diferente. Aí, vamos ver, 2 carbonos, eu tenho que botar o número 2 aqui na frente. O2 já está equilibrado. Então, ele vai ser o quê? Óxido de carbono. Isso. Ou então, como tem o dióxido, a gente chama de monóxido de carbono. Foi? Sim, Vamos ver um sim. com nitrogênio. Nitrogênio mais oxigênio, dando 2NO. Então, 2 oxigênios, 2 nitrogênios, né? Aí aqui também já tá balanceado, 2 nitrogênios, 2 oxigênios. Então, vai ser di ou vai ser mono? Só tem um oxigênio. Então, é monóxido de nitrogênio. Nitrogênio. E aí a gente tem uma variação desse daqui também, tá? Que é quando eu tenho N2, que é o nitrogênio, mais 2 oxigênios, me dando 2 NO2. Aqui eu tenho 2 oxigênios, então vai ser o quê? Dióxido De nitrogênio. Exatamente. Lembra que a gente viu que, por exemplo, no ácido você tem ácido clorídrico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Por quê? Porque às vezes um elemento ele dá mais de uma variação. Então, esse é o caso aqui do carbono com oxigênio. Eu tenho o dióxido e o monóxido de carbono e o nitrogênio também. Eu tenho o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, né? E aí, o que varia? É a estrutura da molécula. Aqui o NO, eu vou pegar e vou fazer no outro só pra gente ter uma noção. O nitrogênio e o oxigênio fazem ligação covalente. Então, 2NO. Tem um oxigênio aqui. Ele tem 6 carbonos. 4, 6. Né? O nitrogênio, ele tem 5, porque é da família 5A. Né? Então, aqui, ó, liga aqui, ó, fazendo uma ligação covalente. Aí eu equilibrei esse oxigênio aqui, não é isso? Aí falta uma ligação covalente para o nitrogênio ficar equilibrado. Aí ele vai e faz uma ligação com o oxigênio. Só que esse oxigênio aqui tem que fazer mais uma ligação para ficar equilibrado, certo? Aí ele vai e liga com o nitrogênio, certo? E aí depois tem uma dativa aqui. Dativa é o quê? Quando eu jogo, eu compartilho sem ter necessidade. Então, é a estrutura que vai mudar. Agora, quando eu tenho 2NO2, aí eu já tenho 2 nitrogênios, 2 oxigênios, né? Então, eu vou ter aqui uma dupla aqui, eu vou ter um que vai fazer ligação aqui, esse vai fazer outra ligação, só que aí eu tenho duas vezes esse composto aqui, tá vendo? Porque por isso que tem o número 2 na frente. Então, eu vou pegar outro oxigênio, vai fazer ligação aqui, outro nitrogênio vai fazer ligação aqui. E aí eu equilibrei, tá vendo? A estrutura é diferente, tá? Agora, vamos ver uma com fósforo. Eu tenho 4 fósforo mais 5 oxigênio, dando 2P2O5.
Como eu tenho 5, é penta. Então, pentóxido de fósforo. Tá? E a formação da água? Eu tenho duas moléculas de hidrogênio mais oxigênio, formando 2H2O, que é a água, que é como a gente fala, mas se eu quiser falar da maneira de óxido, é óxido de hidrogênio, tá? Com chumbo, chumbo é Pb, chumbo mais oxigênio, dando PbO. Vamos, essa aqui não tá balanceada não. Ó, antes da reação eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho um só. Então tem que balancear, vou botar o número 2 aqui na frente, porque aí assim eu fico com 2 oxigênios no produto, ok. Só que agora eu também tenho 2 chumbos, que é o Pb, no produto. Então eu tenho que botar o número 2 aqui na frente do chumbo pra equilibrar de novo. Aí esse aqui é óxido de chumbo 2. Por que chumbo 2? Porque o nóxido do oxigênio é menos 2, então o chumbo vai ter que ser mais 2 para zerar, né? Para dizer que ele está equilibrado, tá? Prata mais oxigênio, dando Ag2O, 2 pratas com oxigênio. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 oxigênios no reagente. No produto eu tenho um só. Então, para balancear, eu vou botar o 2 aqui. Aí eu fico com 2 oxigênios antes da seta e 2 depois. Agora, eu tenho que balancear a prata. A prata eu tenho quantos aqui no produto? 2 vezes 2, 4. Então, eu vou botar o 4 aqui na frente. E aí, o nome desse aqui vai ser o quê? Óxido de prata. Isso. Tudo bem? Eu peguei esses exemplos para a gente ver como que forma o óxido. É sempre um elemento, normalmente eletropositivo, que se junta com o O2, que é o oxigênio, e forma o óxido. Tá? Agora, a gente vai ver como é que a gente forma a base. A base, lembra, é quando termina em hidroxila, quando termina em OH. É óxido básico mais água. Então, por exemplo, ó, Na2O mais água. Ele vai se juntar. Isso aqui é uma reação de síntese, tá? Assim como aconteceu nas dióxido, né? Eles se juntaram. Então, é uma reação de síntese. Isso aqui vai dar NaOH. Aí vamos ver, ó. Antes da reação, aqui tem 2 sódios, aqui só tem um, então vou botar o número 2 na frente. E agora, 2 oxigênios. Aí aqui 2 oxigênios antes da reação. 2 hidrogênios. Aí reagiu, balanceou. Qual é o nome desse daqui? Óxido Nitrato. de sódio, né? De sódio. Base. E esse aqui? Hidróxido de sódio. Certo? Sim. Ó, vamos ver outro exemplo. K2O, K é potássio. Mais água, dando KOH. Vou ter que botar o 2 aqui para equilibrar também, porque aqui é 1 e aqui tem 2 potássios, né? 2 vezes 1, 2. Vai dar 2 potássio, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Esse daqui é óxido de potássio. E esse daqui? Hidróxido Hidróxido de potássio. Isso. Hidróxido de potássio. Isso mesmo.
Agora vamos ver aqui, ó. Outro exemplo. Cálcio com oxigênio mais água, dando CaOH2. CaO é o quê? Óxido de? Cálcio. Isso. Muito bem, óxido de cálcio. Mais água, CaO2. Vai me dar o quê? Hidróxido de cálcio. Isso. Repara que o cálcio, ele se mantém, o elemento, né? O que está mudando é o tipo de elemento que eu tenho. Eu tinha um óxido e ele virou um hidróxido. Ba é bário. Então, bário com oxigênio mais água vai me dar BaOH2. Vamos lá, qual é o nome desse aqui? Óxido de Bário. mais água tá dando? Hidróxido de bário. Isso. Vanderleia, tá entendendo? Estou. Tá. Agora eu tenho Mg. Vocês lembram o que é Mg? Magnésio. Isso. Magnésio com O vai virar óxido de? Magnésio. Isso. Então, óxido de magnésio com a água virou o quê? Hidróxido de magnésio. Isso. Outro exemplo. Li. Lítio. Isso. Muito bem. Li2O mais água, dando 2LiOH. Então, seria o quê? Óxido de lítio e hidróxido de lítio. Isso. Muito bem. Se eu der Rb, é rubídio. Então, esse aqui é o que? Óxido de? Rubídio. E aí vai dar? Hidróxido de rubídio. Isso. Muito bem. CS. Césio. Na prova vai ter o nome dos elementos, né? Mas se você decora o nome dos principais, vocês ganham tempo na hora de resolver as questões, né? Óxido de Césio. mais água dando? Hidróxido de césio. Isso. Muito bem. SR é estrôncio. E aí aqui tá dando SrOH2. Então esse aqui é o quê? Óxido de estrôncio. Isso. Vai me dar o quê? Hidróxido de estrôncio. Isso. Muito bem. Vamos pegar aqui outro. Esse aqui. Zn é zinco. Com oxigênio, com água, me dando isso aqui. OH2. Qual que é esse aqui? Óxido de zinco. Mais água vai dar? Hidróxido de zinco. Muito bem. Agora vamos ver um com ferro. Ferro com oxigênio mais água, me dando ferro com H2. Óxido de? Ferro. E vai me dar? Hidróxido de ferro. Muito bem. De ferro. Aí a gente chama hidróxido de ferro 2. Lembra do NOx?
Sim. Agora, Fe2O3 mais água dando 2FeOH3. Esse aqui eu posso chamar de óxido de ferro 3, ou então trióxido de ferro 3 também. Trióxido. Por que tri? Porque eu tenho 3 oxigênios. Aqui, né? Esse número 3 aqui me fala que eu tenho 3 oxigênios. Preciso de trióxido de ferro 3. Aí vai me dar hidróxido de ferro 3 também, porque o NOx dele se mantém. Certo? Sim. Cu é cobre. Cobre com oxigênio mais água vai me dar CuOH2. Vamos lá. O nome do primeiro vai ser o quê? Óxido de cobre. Isso. E aí vai me dar na resposta Hidróxido de cobre. isso. E aí posso botar, se eu quiser, um NOx, hidróxido de cobre 2. Por que no ferro e no cobre normalmente a gente coloca o número do NOx? Porque eles são elementos de transição, que aí de acordo com o elemento que eles se unem, o NOx muda, tá? Al2O3, lembrando que a Al é alumínio, aí mais 3 água, mais 3 mols de água, vai me dar 2 mols de alumínio junto da hidroxila, 3 hidroxilas. Então, esse aqui seria o quê? Trióxido de alumínio. Isso, trióxido de alumínio. Mais água vai me dar o quê? Hidróxido de alumínio. Isso. Por que eu tenho alumínio, eu tenho OH3? O alumínio, ele é da família 3A. Então, ele tem 3 oxigênios para jogar fora, vamos dizer assim, né? Então, ele tem 3 aqui para jogar fora. A hidroxila, ela é OH, ela é menos 1, falta 1 para ela se equilibrar. Então, aqui, ó, faz ligação iônica, né, do elétron para a hidroxila. Como eu tenho 3 hidroxilas aqui, tá vendo? Eu preciso de 3 hidroxilas para equilibrar isso aqui. Esse 3 aqui é porque eu tenho 1, 2, 3, para doar 1, 2, 3, entendeu? E aí esse 2 aqui na frente, deixa eu botar de outra cor, esse 2 aqui é porque eu vou ter essa molécula aqui e ela de novo embaixo. Só para mostrar visualmente a diferença do número na frente da molécula do bloco e embaixo do elemento, tá? Então, são 2 blocos de ligações iônicas, onde o alumínio está doando um elétron, quer dizer, um elétron, né? Um elétron para cada uma das hidroxilas, tá? Mas o bloco da formação é esse aqui. Um alumínio para 3 hidroxilas e outro alumínio para 3 hidroxilas. Como ele aparece 2 vezes, por isso que o 2 na frente, tá? Tá. Vanderlei, entendeu a diferença? Estou, sim. Tá. Aí, ó, cromo com oxigênio mais água, me dando cromo OH2. Então, isso aqui vai ser o quê? Cromo. Óxido de cromo 2. Hidróxido de cromo 2. Isso. Hidróxido de cromo 2. Aí, ó, de novo aqui, ó, o cromo, tá vendo? Aqui o oxigênio é menos 2, o cromo é mais 2. Então, o cromo é da família 2A. Ele vai ter 2 elétrons para jogar fora, né? E aí ele vai doar um para uma hidroxila e vai doar outro para outra hidroxila.
tá? Então, por isso que eu tenho 2 hidroxilas aqui. Agora, vamos fazer esse aqui, ó. CR2O3 mais 3 águas, dando 2 CrOH3. Então, isso aqui é óxido de cromo 3, né? Mais água, dando hidróxido de cromo 3. Vamos lá. Aqui o oxigênio tem NOx o quê? Menos 2. Menos 2 vezes o 3 de baixo dá menos 6. Então, no cromo tem que dar mais 6. Aqui o cromo aqui tem NOx mais 3. Então, depois da reação, nesse pedaço aqui, o que está acontecendo? O cromo está com 2 elétrons para jogar fora. E a hidroxila... 2 não, 3. A hidroxila precisa de 1 para equilibrar. Então, aqui ele doa 1 para essa hidroxila. Aí eu preciso de outra hidroxila, eu dou. E eu preciso de outra hidroxila e eu vou doar. Então, esses 3 elétrons foram doados para cada uma dessas hidroxilas. Por isso que eu tenho 3 aqui. E o dor na frente é porque eu tenho esse bloco acontecendo 3 vezes. Tá? Agora, Ni é níquel. NO mais água, dando níquel OH2. Ó, níquel menos 2 oxigênio mais 2 o níquel. Então, para cada níquel, ele tem 2 elétrons para jogar fora. E aí ele doa um para uma hidroxila e doa o outro para outra hidroxila. Por isso que aqui tem 2 hidroxilas, tá? 1, 2. Esse aqui é óxido de quê? De nítrio. E quase. Óxido de níquel. 2. E aí virou o quê? Hidróxido de níquel 2. Tá? Outro exemplo. Eu tenho Mn, que é manganês. Manganês com oxigênio mais água, dando manganês junto de 2 hidroxilas. Então, isso aqui é o quê? Óxido de Manganês. manganês 2. Por que 2? O oxigênio é menos 2, então ele vai ser mais 2. E aqui ele virou o quê? Hidróxido de manganês 2. O que eu tenho aqui, que eu tenho que olhar? Como o manganês tem 2, ele tem 2 elétrons para jogar fora. Mesma ideia. Então, eu tenho o manganês aqui. Ele tem 1 elétron, 2 elétrons. 1 elétron, ele vai doar para uma hidroxila, fica equilibrada. O outro ele vai doar para outra hidroxila ficar equilibrada. Por isso que aqui tem o número 2, porque são 2 hidroxilas que eu pego, porque uma só não é suficiente. Agora eu tenho CO, que é cobalto. Cobalto com oxigênio, mais água, vai me dar cobalto OH2. Então vai ser o quê? Óxido de cobalto 2. E aqui vai ser o quê? Hidróxido de cobalto 2. De novo, ó, menos 2, aqui o NOx é mais 2. Então, aqui, cobalto também tem NOx mais 2. E aí, ele vai juntar uma hidroxila para doar um elétron e outro elétron para outra hidroxila. Por isso, tem 2 hidroxilas aqui. Outro. Chumbo com oxigênio.
HCBO mais água, dando chumbo OH2. Óxido de quê? De chumbo 2. Isso. E aqui? Hidróxido de chumbo 2. Isso. Então, mesma coisa, é 2 porque o NOx dele aqui é mais 2. Da hidroxila é menos 1. Então, o chumbo dá um elétron para uma hidroxila e dá outro elétron para outra hidroxila. Tudo bem? Sim. Sim, sim. Aí, tem uma coisa que a gente chama óxido básico e óxido ácido, tá? Então, o óxido básico é quando eu tenho um metal que se junta com oxigênio e forma um óxido. Então, por exemplo, cálcio com oxigênio, que me forma o óxido de cálcio, tá? Por exemplo. E o óxido ácido é quando eu tenho um não metal. Um não metal é a mesma coisa que o quê? Ametal mais oxigênio, formando um óxido. Então, exemplo, eu tenho carbono óxido de carbono, que vem da formação de carbono mais oxigênio. Aí tem que lembrar da tabela periódica, né? Mais ou menos assim. Nesse pedaço aqui da família 1A, 2A, 3A, a gente tem metais. E eles com oxigênio vão formar o quê? Ligação iônica. O que é ligação iônica? É quando um doa elétron e o outro recebe elétron. Então, toda vez que isso acontecer, o óxido é chamado de básico. E óxido ácido é toda vez que eu tiver alguém com ligação covalente. Você pode ver aqui, ó, o carbono é da família 4A. Ele faz ligação covalente com oxigênio, tá? O que é ligação covalente? Ele compartilha elétrons, certo? Então, essa é a diferença do óxido ácido para o óxido básico. Ele deixa de ser óxido? Não, é porque um se aproxima mais de ser uma base e o outro se aproxima mais de ser um ácido. Tudo bem? Sim. Sim. Tá. Então, vamos misturar isso um pouquinho, tá? Eu quero formar eu quero formar. A gente vai fazer um caminho aqui. Eu quero formar 2NaOH mais HCl. E aí eu vou formar NaOH E aí eu quero formar água, eu quero formar um sal aqui. NaCl, cloreto de sódio. Só que a minha pergunta é o seguinte: para eu chegar nesse NaOH e para eu chegar nesse HCl, a gente vai formar as equações que formam eles. É isso que eu quero ver. Então, o NaOH, eu sei que ele veio da formação do sódio com quem? Com oxigênio, não é isso? E ele vai me dar 2NaOH. Então, o que está faltando eu fazer aqui? Eu tenho que equilibrar os elementos. Certo?
Eu tenho que botar a mesma quantidade de um lado e de outro. Eu tenho 2 sódios aqui. Aqui eu só tenho 1, então eu vou equilibrar. Vou botar 2 aqui. 2 oxigênios. E hidrogênio aqui eu vou ficar com 2 também. E o HCl? Se eu dissociar ele, se eu separar, ele é o quê? H+, mais Cl-. Então, o ácido ele vem da formação de um cátion com ânion. Sim ou não? Sim. Sim. Se eu tiver HBr, eu quiser separar, como é que fica? H+, mais BR. Br-. Isso. Se eu tiver CO2 mais água, esse aqui me dá o H2SO3, que é o ácido carbônico. Então, ele vem do dióxido de carbono mais a água. Certo? Se eu tiver SO2 mais água e me dá o H2SO3, esse aqui é o que? O ácido sulfuroso. SO3 eu botei SO4. Desculpa, SO3. Ele vem do que? Do dióxido de enxofre mais água. Se eu tiver SO3 mais H2O mais água, eu vou ter H2SO3. Ácido sulfúrico. Né? Então, ele vem do dióxido de enxofre mais água. Então, é sempre um óxido com uma água que vai me dar um ácido. Tá? P2O5 mais 3 moléculas de água me dando 2H3PO4, que é ácido fosfórico, né? Então, ele vem do óxido o quê? Do pentóxido de fósforo. Pentóxido de fósforo mais a água. Certo? Ó. N2O5 mais água, dando 2HNO3. Então, isso aqui é o quê? Pentóxido de nitrogênio. E aí vai dar o quê? Ácido fosfórico. Certo? Então, hoje a gente viu que para eu formar um ácido, eu preciso de um óxido com água. Para eu formar um óxido, eu preciso de um metal com oxigênio. Ou de um ametal com oxigênio. Certo? E que para formar a base, eu preciso de um óxido mais água. Foi? Sim. É isso que eu queria ver com vocês, porque a gente